Bom dia, hoje é 7 de janeiro de 2026 e os materiais que a gente recebeu hoje, olha, desenham um cenário que é no mínimo de maluco. Um pouco esquizofrênico, né? Totalmente. De um lado você tem Wall Street, estourando champanhe, o Dow Jones passou dos 49 mil pontos, é um recorde histórico. Pois é. E do outro lado do mundo, ou melhor, aqui do lado, a gente vê uma intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela. E na Ásia, China e Japão trocando farpas comerciais cada vez mais sérias. A pergunta é, como é que pode, né? Exato. Como é que essas duas realidades, esse otimismo todo e esse caos geopolítico conseguem existir ao mesmo tempo? Então, essa é a tal da dicotomia que está definindo o jogo agora. Aquela ideia antiga de que a maré alta levanta todos os barcos, sabe? Sei. Isso simplesmente acabou. Não vale mais. O capital global, o dinheiro, ele não está mais levantando todo mundo. Pelo contrário, ele está escolhendo a dedo onde vai ancorar. Procurando portos seguros. Portos muito seguros e muito específicos. E hoje eles têm nome. Dólar, as gigantes de tecnologia americanas e alguns ativos estratégicos como o cobre. O que a gente vai tentar fazer hoje é entender para onde esse dinheiro está indo e principalmente por quê. Perfeito. Então a nossa missão aqui é essa: mergulhar nesse relatório de inteligência de mercado e tentar conectar os pontos. Vamos entender as forças que movem os preços, desde, sei lá, a psicologia de Wall Street até as tensões na Ásia. E claro, trazer tudo isso para o nosso quintal, né? Ver como o Brasil se encaixa nesse tabuleiro. Isso. Então vamos começar por lá, pelos Estados Unidos. O relatório usa uma expressão que eu achei ótima, quase uma contradição: exuberância racional. É um bom termo. Como que o mercado pode ser exuberante e racional ao mesmo tempo com o mundo pegando fogo? Me ajuda a entender essa lógica. É uma ótima pergunta. A racionalidade que o mercado enxerga vem basicamente de 3 pilares que justificam essa euforia toda. O primeiro é uma dupla: tecnologia e juros. Ok. Existe uma fé quase religiosa de que os ganhos de produtividade da inteligência artificial são, assim, revolucionários. Tão grandes que justificam qualquer preço. É a tese do não há alternativa para as Big Techs, né? A ideia de que, aconteça o que acontecer, elas são as únicas que crescem de verdade. Exatamente. E para completar, o mercado acredita que o Federal Reserve, o Banco Central americano, vai continuar alimentando a festa. Com juros mais baixos. Com juros mais baixos. Então você tem a inovação de um lado e o dinheiro barato do outro. Esse é o primeiro pilar. Certo. E o segundo? O segundo é bem mais polêmico. É o que o pessoal está chamando de Trump Trade 2.0. E o que seria isso? A ideia de que as políticas dele, mesmo sendo controversas, são boas para os negócios americanos. Precisamente. Ações como a intervenção na Venezuela ou até aquelas reivindicações sobre a Groenlândia, por mais agressivas que pareçam, Wall Street lê de outra forma. Como? Eles veem o governo americano usando seu poder para garantir recursos e vantagens para as empresas do país. No curto prazo, o mercado enxerga isso como America First na prática e aplaude. Entendi. E qual seria o terceiro pilar? É a rotação de capital para dentro de casa. Ah, A gente viu o Russell 2000, que é o índice das empresas menores, mais domésticas, sim. não salto de 1,4%. Isso é um sinal muito claro. Os investidores estão apostando que as barreiras comerciais, o protecionismo, vão blindar a indústria local. Tornando essas empresas um refúgio mais seguro e lucrativo. Exato. É uma aposta forte no mercado interno americano. Entendi. Então, na prática, o mercado está dizendo, olha, não importa o caos lá fora, a revolução da IA aqui é gigante, o governo joga a nosso favor e o Fed vai manter o dinheiro fluindo. É quase uma bolha, né? Uma bolha de otimismo autossuficiente. Mas, como você disse, o relatório também aponta umas rachaduras nesse muro. Fala em fadiga do rally. Pois é. E esse é o ponto de atenção para hoje. Essa narrativa toda não é unânime. Os contratos futuros do Nasdaq, que é o coração da tecnologia, estão operando em leve queda. E os bancos estão alertando. Sim, bancos grandes como o Mizuho, o Swissquote, estão soltando alertas sobre uma exaustão de compra. A sensação é que o mercado já colocou no preço todas as notícias boas possíveis. Ou seja, ficou vulnerável. Qualquer decepção pode estragar a festa. Exato. E o teste de fogo é hoje. A gente vai ter a divulgação de dados muito importantes sobre o mercado de trabalho, os relatórios ADP e JOLTS. E se esses números vierem fracos? Aí eles podem furar essa bolha de otimismo. Seria o gatilho para uma correção, porque colocaria em xeque toda essa ideia de que a economia americana é uma fortaleza. Essa ideia de uma fortaleza americana é fascinante, mas ela tem limites, né? A crise na Venezuela, por exemplo, envolve os Estados Unidos e um ativo-chave como o petróleo. E o que o relatório mostra é contraintuitivo. Totalmente. A lógica seria conflito num produtor, risco na oferta, preço do petróleo dispara. Mas está caindo. E caindo bem, o Brent abaixo de $60, o WTI nos 56. Isso acontece porque o mercado de petróleo é um jogo de xadrez, sabe? Ele não olha a jogada de agora. Ele olha 5 jogadas à frente. Exatamente. A aposta não é na crise, é na consequência que os EUs querem tirar dela. Que seria o controle da produção venezuelana. Perfeito. O objetivo final da intervenção não é só político. É principalmente reabilitar a indústria de petróleo da Venezuela, que tem as maiores reservas do mundo. E a volta desse petróleo inundaria o mercado. Inundaria.
A volta desse petróleo pesado, que é perfeito para as refinarias americanas, criaria um excesso de oferta gigantesco. O mercado está precificando esse futuro e não a crise de agora. Entendi. Então, a aposta do mercado é na capacidade americana de controlar o resultado da crise e se beneficiar dela. Uma aposta geopolítica com efeito direto no preço. E as empresas americanas já estão se posicionando, claro. As ações da Chevron subiram mais de 5%. Já estão precificando os contratos de reconstrução? Com certeza. O mercado dá como certo que empresas como ela, a Halliburton, vão levar os contratos bilionários para reconstruir a infraestrutura de lá. E para a OPEP+, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo? Para a OPEP+, esse cenário é um pesadelo. Eles teriam que cortar ainda mais a própria produção para tentar equilibrar os preços, perdendo o mercado para uma Venezuela sob influência americana. É uma reviravolta e tanto. Enquanto isso acontece aqui nas Américas, o relatório nos leva para a Ásia, onde a tensão também está no ar. China e Japão em rota de colisão. Sim, e com um impacto imediato. O índice Nikkei, da Bolsa de Tóquio, caiu 1,1% hoje. E qual foi o estopim? O estopim foi a China proibir a exportação para o Japão de bens de uso dual. São produtos que podem ter tanto aplicação civil quanto militar. Uma retaliação direta. Uma retaliação direta a declarações recentes da primeira-ministra japonesa prometendo defender Taiwan. E onde essa proibição atinge o Japão na prática? No coração da indústria deles, os semicondutores. Gigantes como a Tokyo Electron dependem muito de insumos químicos e, principalmente, de terras raras que vêm da China. Então, Pequim está usando a cadeia de suprimentos como arma. Exatamente. É a fragmentação do mundo em blocos acontecendo em tempo real, sabe? E afetando as empresas mais valiosas do planeta. Que contraste. De um lado, o petróleo, a commodity do século XX, caindo por uma aposta de excesso de oferta. E do outro, o relatório descreve o mercado de cobre, A commodity do século XXI. isso, como um bull market furioso, batendo recordes acima de $13.000 a tonelada. O que explica essa alta toda do cobre? O cobre está no que a gente chama de tempestade perfeita. São dois ventos muito fortes soprando a favor. O primeiro é uma demanda estrutural, de longo prazo. Transição energética, carros elétricos. Exato. Carro elétrico usa 4 vezes mais cobre. E pense também na expansão da inteligência artificial. Os data centers são famintos por cobre. Essa é a base da alta. E o segundo vento? O segundo é mais especulativo. É o medo. O mercado chama de front-loading de tarifas. Que seria o que exatamente? Basicamente, os importadores estão com medo que a administração Trump anuncie novas tarifas pesadas sobre metais. Então, para se proteger, eles compram tudo que podem agora. Antes que a tarifa entre em vigor. Isso. E isso cria um choque de demanda artificial, imediato, que joga os preços para a estratosfera. Certo. Então temos esse cenário global, euros otimistas, petróleo em queda, Ásia tensa e cobre nas alturas. Como essa salada toda aterrissa aqui no O Brasil? Brasil, como diz o relatório, está numa verdadeira encruzilhada. Tem forças muito poderosas nos puxando para direções opostas. Vamos começar pelo lado positivo. Do lado positivo, o real está forte, negociado a 5,37. E o motor disso? É o juro alto, o famoso carry trade. Principalmente, nossa taxa de juros, que o mercado projeta entre 14% e 15%, é um imã para o capital especulativo. O dinheiro vem para cá buscar rendimento. E as commodities ajudam. E como? A alta do minério de ferro acima de $107 e o rally do cobre que a gente falou. Isso enche o caixa de exportadores como a Vale. Esse é o lado bom. É uma posição delicada. Estamos surfando uma onda por causa dos juros, mas com uma espada sobre a cabeça, seja pelo populismo interno ou por uma canetada de Washington. É andar na corda bamba. Exatamente. E essa tensão, essa dualidade, já aparece nos gráficos do nosso mercado, o que a análise técnica está mostrando. Sim, essa divergência está claríssima nos contratos futuros. É como se o mercado estivesse apostando em duas histórias diferentes ao mesmo tempo. Como assim? Para o dólar futuro, o contrato WDOG26, o viés é de baixa, e muito forte. O gráfico mostra o que a gente chama de Death Cross. A Cruz da Morte. Nome é bem dramático. É dramático, mas a ideia é simples. É quando a média de preços mais curta cruza para baixo da média mais longa. É um sinal técnico de que a força de curto prazo acabou. E é isso que a gente vê no dólar. Preço caindo, força vendedora. Interessante. E para o nosso índice da Bolsa, o WEGN26? Imagino que a história seja outra. É o espelho, o exato oposto. No índice futuro, o que ocorreu foi um Golden Cross, o cruzamento dourado. O oposto da Cruz da Morte. Isso. A média curta cruzou a longa para cima, mostrando um novo fôlego. O preço está se mantendo acima das médias, que agora funcionam como um piso, um suporte. A mensagem dos gráficos é clara, a aposta de curto prazo na queda do dólar e na alta da bolsa. Para fechar essa análise de ativos, vamos para o mundo cripto. O Bitcoin sendo negociado acima de $90 mil. O que está por trás dessa força toda? A tese que ganha cada vez mais força no mercado institucional é a da adoção soberana. Adoção por países, então. Exato.
A ideia é que, à medida que os Estados Unidos usam o dólar como arma geopolítica, com sanções e tudo mais, países não alinhados começam a procurar uma reserva de valor que seja neutra. Que não possa ser controlada por nenhuma nação. Exato. E o Bitcoin é um candidato forte. E essa tese é reforçada por movimentos dentro dos próprios Estados Unidos. A notícia de que o senador Tim Scott está avançando com uma legislação para dar mais clareza regulatória para o setor é muito importante. Porque remove a incerteza jurídica. Exatamente. Que sempre foi o maior fantasma para os grandes investidores. Isso abre a porta para fundos de pensão, bancos, grandes gestoras entrarem no jogo com mais força. Então, amarrando tudo isso, o que a gente tira dessa análise é um cenário de grande divergência. O mercado americano super otimista, focado em si mesmo. Quase ignorando o resto do mundo. Isso. Lá fora, uma instabilidade geopolítica crescente e o Brasil no meio desse fogo cruzado, se beneficiando, por enquanto, do juro e das commodities metálicas. Mas com riscos fiscais e externos bem claros no radar. Perfeito. E essa conclusão nos leva ao plano de ação para o dia, né? Exato. A palavra de ordem do relatório é cautela seletiva. O foco absoluto do mercado hoje estará nos dados de emprego americanos. O ADP sai às 10h15, horário de Brasília, e os dados JOLTS, de vagas em aberto, ao meio-dia. Esses números são o grande teste para a tese de pouso suave. O teste de estresse. É o que vai dizer se a euforia em Wall Street tem fundamento ou não. E em termos de setores, quais as recomendações? Cautela extrema com o setor de petróleo, pelos motivos que a gente já discutiu. Por outro lado, um otimismo tático com ativos brasileiros ligados a metais. Mineração, siderurgia. Isso. E também com empresas voltadas ao mercado interno, que se beneficiam da queda do dólar e da perspectiva de queda de juros por aqui. Para terminar, uma coisa que você falou me deixou pensando. O relatório descreve o Bitcoin como essa potencial reserva de valor soberana. Isso levanta uma questão, talvez para a gente refletir depois. À medida que o mundo se fragmenta nesses blocos, EUAs de um lado, China e aliados do outro, o que realmente vai ser considerado um porto seguro no futuro? É a pergunta de $1 trilhão, né? Pois é, vão continuar sendo os ativos controlados por nações poderosas como o dólar? Ou a gente vai ver a ascensão de alternativas digitais descentralizadas que, em tese, não pertencem a ninguém?